Buenas! Nessa sessão a gente vai falar como estimar o preço de um título de renda fixa. Na verdade, a ideia serve para praticamente qualquer título, qualquer ativo que a gente quer avaliar. Basicamente, nós projetamos os benefícios, os rendimentos que esse título promete para o futuro, ou que nós esperamos para o futuro receber. E aí, como são vários fluxos ou rendimentos, ganhos futuros, o que a gente faz é trazer tudo a valor presente, tudo à data de hoje, considerando uma certa taxa de rentabilidade, uma taxa de retorno, que é a que nós estamos esperando. E esse valor presente representa o quanto nós estamos dispostos a pagar hoje para ter este rendimento que nós desejamos. Então a ideia é basicamente essa. O que nós vamos ver é como estruturar isto, como montar esse título de renda fixa e de onde a gente pode pegar informações para chegar nesse valor presente usando a ótica do mercado. Então, vamos lá? Primeiro, vamos entender um pouco da estrutura do título de renda fixa. Eu vou usar aqui, vou desenhar uma linha do tempo. Então, esse tempo, ou melhor, esta linha do tempo, ela pode ser denominada em meses, anos, trimestres e semestres. Qual deles a gente usa? Depende do título que a gente está avaliando. Então, se a gente está usando um título que paga rendimentos semestrais, pode usar a maneira do tempo de semestres ou de anos. Então, as características do título já vão nos ajudar a definir esse período de tempo aqui. Aí o que acontece? Esse título, ele tem algumas características. Então, todo título tem pelo menos as características básicas que a gente vai ver aqui. A primeira característica que um título tem que ter é o chamado valor principal, também conhecido como valor de face. Alguns chamam também de valor nominal, ou, usando o termo aqui em inglês, par value. O valor principal ele é muito importante, porque a partir dele nós vamos conseguir calcular os juros que serão pagos. E nos títulos de renda fixa, esses juros ganham um nome especial, então eles costumam ser chamados de cupom. Então, a segunda característica, justamente, é saber a taxa de juros, ou, usando o termo, a taxa de cupom, que é paga nesse título. Então, isso a gente pode também entender como uma taxa de juros, que é a remuneração que esse título promete, ou em inglês, a coupon rate. Outra característica que é importante, já que a gente está falando que esse título vai remunerar uma taxa de juros, uma taxa de cupom, e aliás, só para relembrar, por que este é um título de renda fixa? Ele ganha esse nome porque a gente já sabe o nome desta remuneração. Então, essa remuneração aqui, ela vai se chamar taxa DI, ou vai ser uma taxa pré-fixada. A taxa DI, no caso, ela é pós-fixada. Pode ser uma taxa pré-fixada, por exemplo, 10% ao ano, 5% ao ano. Pode ser outro pós-fixado, é um título que paga, por exemplo, a inflação medida pelo IPCA mais alguns juros fixos. E aí a imaginação é o limite. Pode pagar a variação cambial mais alguma taxa de juros. E aí a criatividade não tem fim. Muito bom, já que a gente paga, ou melhor, esse título vai pagar uma determinada remuneração, essa taxa do cupom, eu preciso conhecer a periodicidade dos pagamentos dos
cupons. Então, reparem que, ao invés de falar juros, cupom é os juros que você vai receber. Mas, ao invés de falar juros, estou usando o termo que é usado no mercado para quando a gente fala da avaliação dos títulos. Então, eu preciso saber, essa periodicidade pode ser trimestral, semestral. Normalmente, os títulos, eles são de longo prazo, ou pelo menos com um período de 1 ano, 2 ou mais. Então, a gente já fala de pagamentos pelo menos mensais, ou trimestrais, para quando a gente fala títulos dessa forma. Além da periodicidade dos cupons, eu preciso saber qual que é o vencimento. Então, qual que é a data de vencimento deste título? Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, assim por diante. E, finalmente, eu preciso saber qual que é o sistema de amortização do valor principal. Um título remunera juros e amortiza o seu principal. Essa é a característica. E a gente precisa saber como esse principal, este daqui, vai ser amortizado. Por isso a gente tem que conhecer o sistema de amortização que vai ser adotado. A gente tem outros vídeos que falam justamente dos vários sistemas de amortização. O sistema SAC, de amortização constante, a tabela Price, ou o sistema americano. Se a gente não tiver pelo menos estas informações, a gente não consegue fazer o desenho aqui do título. Então, eu primeiro preciso conhecer o que este título está prometendo, e a partir daí eu pego e posso calcular o preço dele. Então, vamos lá. Então, colocando aqui, eu vou considerar aqui um sistema de amortização americano, que é um sistema simples, que é muito usado, aliás, por aí, no mercado de capitais. Não é proibido usar outro, muito pelo contrário. Tem certos títulos do mercado, por exemplo, as debentures, onde alguns títulos, eles são criados, são customizados para atender a necessidade das empresas, e se cria um sistema de amortização específico para aquele título, totalmente diferente do que a gente conhece. Isso é válido. Por isso, quando a gente vai avaliar um título, tem que ler todo o prospecto, porque o que eu estou mostrando aqui são as características mínimas para a gente poder projetar aqui os fluxos. Agora, os títulos de renda fixa, alguns deles são bastante complexos. Então, eles têm cláusulas de recompra, cláusula de conversibilidade, permutabilidade, e aí por diante. E aí a gente tem que conhecer essas características. Por isso, os títulos são contratos. A gente tem que ler e tem que interpretar direitinho esse contrato. Então, eu vou colocar aqui um vencimento curto. Vou colocar aqui, por exemplo, 4 anos. A periodicidade do cupom, eu vou dizer que é anual. A taxa do cupom, eu vou colocar aqui 8% ao ano. Então, essa é uma taxa pré-fixada, eu já sei qual que vai ser a remuneração, tá fixo, eu não preciso esperar o tempo para ver quanto vai ser. A taxa DI é pós-fixada, porque a cada dia eu vou ter uma nova taxa DI, então, e ela vai acumulando. Então, no final do período, eu veria quanto que foi o DI acumulado. E a partir daí, eu saberia qual que é a minha remuneração e quanto entraria no meu bolso. Essa é a característica dos títulos pós-fixados. Muito bom. Eu já defini o valor principal igual a 1.000. Todos esses valores são arbitrários. E aí, coloquei no nosso fluxo as flechinhas aqui indicando justamente entrada de dinheiro no bolso. Por que eu coloquei aqui como entrada de dinheiro? Porque eu defini este fluxo na ótica do investidor, ou seja, da pessoa que vai comprar hoje este título, hoje data zero, por exemplo,
E aí, qual que é a expectativa dele? É receber 4 remunerações. Que são essas remunerações? São os cupons. Então, todos esses daqui são os cupons que serão recebidos dentro do período. E a gente já vai calcular cada um deles. E a partir daí, a gente já pode definir, por exemplo, olhando para o sistema de amortização, como que a gente vai pagar, ou melhor, como a pessoa que está devendo, ou a empresa que está devendo, vai pagar, amortizar este principal. Só uma coisa, se essa aqui é a ótica do investidor, a ótica de quem está devendo, da empresa, por exemplo, do governo, se esse for um título do governo, é justamente o contrário. Então, se eu, investidor, recebo o cupom, a empresa, o governo, vai ter que me pagar esse cupom. Muito bom. Então, o valor principal aqui, eu coloco nesse final de período. Por que eu vou colocar aqui no final do período este valor principal? Pelo seguinte, lembra que eu comentei do sistema de amortização? Então, como que funciona o sistema de amortização americano? Do início até o final, a empresa só vai pagando os juros, só vai pagando os cupons. E o principal é amortizado integralmente somente na data de vencimento, que é aqui ó, o 4º ano. Então, eu preciso conhecer o sistema de amortização adotado justamente para saber onde eu vou colocar esse principal. Dependendo do sistema, ele é distribuído no tempo. Dependendo de outro, como tem americano, que foi que eu adotei aqui, é sempre aqui ó, na data de vencimento. Muito bom. Então aqui, vejo que com essas características, eu já tenho aqui ó, o valor principal igual a 1.000. Então, que foi o que eu defini. O cupom, cada cupom, como eu vou calculá-lo? É o seguinte, a taxa do cupom é dada, ou melhor, o cupom a ser pago é a taxa do cupom vezes o valor do principal. Por isso eu tenho que conhecer quanto é o valor principal para poder calcular o cupom. Bom, eu já sei que o principal é 1.000 e a taxa do cupom é 8%. Então, cada cupom vai ser calculado como 8% vezes o valor do principal, que no caso aqui é de R$1.000. Então, aqui o nosso cupom vai ser igual a, ou melhor, cada cupom vai ser de R$80. Então, em cada período, você vai receber R$80 e no final você recebe R$80 do cupom mais o 1.000 do principal. Então, eu tenho aqui, ó, cupom de 80, cupom de 80, cupom de 80 e aqui 80 do cupom mais o principal. Tá aqui, pronto. Pessoal, e essas informações estão no contrato. Então, ou alguns títulos são padronizados, já tem convenções de mercado. Então é só procurar no Google ou no site da bolsa ou de quem está negociando esse título e lá você vai descobrir as características. Então tem que procurar essas características para projetar aqui qual que vai ser o rendimento. Muito bom. E a brincadeira agora é a seguinte. Olha, eu tenho um determinado aqui, ó, um título renda fixa que promete esses pagamentos. E aí eu quero saber justamente quanto eu devo pagar, eu investidor, quanto eu devo pagar hoje, tá certo? Hoje que eu quero comprar por esse título aqui. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Primeiro deixa eu procurar uma canetinha aqui mais... Pronto, essa aqui vai ser... Tá uma cor melhor.
Então, hoje, eu tenho que pagar um determinado preço por esse título aqui. E como que eu vou chegar no preço? Bom, é o seguinte, é o valor presente dessas várias promessas de pagamento. Por que eu falo promessas? Porque existe uma coisa chamada risco de crédito. Então, risco de crédito, que é o tal do calote, a inadimplência. Então, pode ser que, olha, eu vou receber sempre 80? Não, a empresa pode quebrar, ou ela pode estar em dificuldade financeira e não vai pagar, ou ela para de pagar, ou ela começa a atrasar. Então, por isso, tem risco. Então, para calcular esse preço aqui, é simplesmente trazer a valor presente a gente vai saber, como isso aqui é dinheiro, os fluxos do título. Então, pegando cada um desses fluxos aqui prometidos e trazendo a valor presente, a gente chega nesse valor. E aí, tem até uma fórmula aqui, que eu posso fazer. A soma, por exemplo, vou colocar T igual a 1 até a data N de cada um dos cupons, nesse caso, do cupom da data T, sobre 1 mais a taxa I na data T, elevado ao período, mais, então aqui, essa primeira parcela é o valor presente de todos os cupons. E aqui, mais o valor principal. Eu separei aqui, a gente podia até fazer uma fórmula mais genérica, colocando tudo como fluxo de caixa. Então aqui, mas preferi fazer dessa maneira, para ficar um pouco mais claro aqui. I da data N elevado a N. Então, dando nome às variáveis aqui, o cupom a gente já sabe que é a taxa de cupom vezes principal, beleza? I é a taxa de mercado. O T é aqui, esse tempo aqui, nessa unidade T aqui, tá certo? No caso aqui eu usei o tempo em anos. N é a data de vencimento, então o N está aqui, é esse vencimento, tá certo? Então já tem aqui, o T é cada um dos períodos, o cupom a gente já sabe como calcular, tem que ver o principal vezes a respectiva taxa, e pronto. O que me falta agora? Eu não conheço o tal do N, ou melhor, o tal do I. Então, esta taxa I aqui é a taxa que eu vou usar para remunerar, ou melhor, é a taxa que eu quero, que representa o quanto eu quero de remuneração. A remuneração que eu, no meu caso aqui, Ricardo, espero. Então, se eu quero, por exemplo, eu olho para aquele cara, para aquele título e falo, para ele eu quero ganhar 10% ao ano. Então, eu coloco 10% onde está esse aqui. Se for outro sujeito que eu acho que tem um risco maior, eu posso pedir 12%, 15%. Se é alguém que tem um risco menor, eu posso pedir 6%. Pode pedir uma remuneração menor que está aqui? Pode. Tudo se adequa. A beleza disso daqui é que se esse título está pagando uma taxa maior do que a gente quer, a gente vai acabar pagando um preço maior também por isso. Então, o credor também vai receber mais dinheiro. Tá ok? Então, tem um ajuste natural aí. Bom, como que eu retiro, ou como encontro essa taxa aí na visão do mercado? E aí, é o seguinte, existe, e a gente já tem um vídeo disso também,
a tal da ETTJ. A ETTJ, ou estrutura temporal, ou estrutura a termo de taxa de juros, a gente já viu, ela faz a relação entre uma determinada taxa de juros, ou remuneração, e o tempo T aqui. Dessa forma, o que acontece? Eu tenho uma curva de juros, então, fazer uma curva dessa maneira aqui. E o que eu vou fazer? Para cada um dos períodos, então aqui eu tenho 4 períodos. Então aqui tem período 1, 2, 3 e o 4. O que eu faço? Eu vou procurar alguma curva de juros ou alguma estrutura termo de taxa de juros que representa o valor do dinheiro no tempo e os riscos desta empresa e deste título aqui. Por que não só o risco da empresa, mas o risco do título? Eu tinha comentado que o título é um contrato. E esses contratos podem, às vezes, ter mais riscos do que a própria empresa tem naturalmente. Então, o que acontece? Eu posso ter títulos que têm riscos maiores, ou às vezes até menores, eles podem ter seguros, por exemplo, que a empresa. E aí, eu tenho que ajustar isso. Então, a empresa tem um risco, e quando a gente fala de risco de crédito, a gente pensa na tal da medida do rating, ou um score de crédito, algo similar. Então, a empresa tem um rating, um risco de crédito, e o título pode ter um risco de crédito ou um rating maior ou menor. Por isso, tudo isso a gente tem que analisar. E aí, para usar a taxa I, o que eu faço? Eu venho, olha aqui, bom, esse título tem 4 anos. Localizei aqui, por exemplo, essa é uma curva de juros para alguém de rating ou qualidade de crédito duplo A, AA. Como eu sei isso, aí eu vou ter que pesquisar, ou vou ter alguma agência de rating, ou eu vou ter que criar algum sistema de análise para avaliar o rating, esse risco, e aí achar a curva que o mercado está olhando. E aí o que eu vou fazer é justamente o seguinte, olha, é um caminho contrário aqui. Então, data 1, rating A, que é o rating, por exemplo, dessa empresa, dessa emissão. Então, eu vou aqui nesse período, data 1, e localizo qual que é a taxa que eu vou usar, o I1, a taxa que eu vou usar para o período 1. Tá ok? Então, por exemplo, eu vou usar aqui 7%. Estou colocando valores arbitrários, mas só para entender. Então, data 2. Eu venho aqui e coloco na curva e acho aqui a segunda taxa I2. Então, vamos dizer que aqui seja 8%. E aí vai. Pego na próxima data e aí venho aqui e acho a taxa I3, vamos dizer que seja 9%, só a fim de exemplo, e a última taxa aqui, I4, data 4, que é a taxa. O que acontece? Essa taxa que eu vou achar para a data 4 é a taxa que eu vou, para trazer a valor presente, o fluxo aqui da data 4. Então, eu chego aqui e faço e localizo a taxa I4. E aí essa taxa I4, vou dizer que seja 9,5%, então vai ser um pouquinho diferente só da 3. Pronto. Já tenho os cupons aqui, já tenho as taxas, basta trazer a valor presente. Então, nesse vídeo, a gente viu como a gente calcula o preço de um título de renda fixa, a estrutura dele. No próximo vídeo,
nós vamos ver como isso é feito usando o Google Sheets, ou seja, calculando, pondo números e praticando isso que a gente fez agora no papel. Até mais!